Fiz a ablação e agora? O que vai acontecer com o meu nódulo? Vem comigo que eu vou te explicar. Quando a gente faz a ablação, o que acontece dentro do nódulo é uma necrose coagulativa. E o que é isso? A ideia da ablação é causar a destruição celular, e isso nós chamamos de necrose, e depois essa necrose se transforma num coágulo. Por isso que nós dizemos que é uma necrose coagulativa. E aí, o organismo começa lentamente a absorver esse coágulo, que é o produto da degeneração dessa célula do nódulo necrosada, até a sua completa absorção. A temperatura dentro do nódulo, quando nós realizamos a ablação, pode chegar até 90 graus. Esse nível elevado de temperatura é necessário para que haja realmente a morte celular, porque a gente sabe que até 40, 50 graus a morte celular pode não acontecer completamente. Então a ideia da ablação é você coloca lá o eletrodo que parece uma agulha e vai destruindo pedacinho por pedacinho do nódulo através de calor. E aí nós temos parâmetros no ultrassom e temos parâmetros físicos no aparelho que é o monitor da ablação que nos diz: esta área está tratada, houve a morte celular, podemos partir para a área seguinte. Este processo demora, como eu expliquei para vocês, mais ou menos 1 ano. No início, eu sempre digo para os pacientes, a gente mata o nódulo no momento que a gente faz a ablação. O nódulo morre na hora que a gente faz a ablação, mas o nódulo vai demorar um tempo para sumir ou para diminuir a depender do tamanho do nódulo. A necrose, ela vai sendo transformada em coágulo e esse processo demora aí ao redor de 10, 15 dias. Por isso que nas primeiras semanas os pacientes não sentem a diminuição do nódulo. Ao contrário, alguns pacientes, especialmente pacientes mais magrinhos que têm nódulos maiores, podem até sentir um pouco de desconforto. É comum o paciente dizer para mim assim: ah, doutor, eu não sentia o nódulo, agora eu estou sentindo. Quando eu engulo ou quando eu movimento o pescoço, eu sinto o nódulo lá. Isso é comum depois da ablação, especialmente em nódulos maiores. Esse é o processo inflamatório pós-ablação. Esse processo ele demora ao redor aí de 1 semana, 15 dias, e depois com o início da transformação da necrose em coágulo, o organismo começa a absorver esse coágulo. E aí esse processo demora ao redor de 1 ano. Nos primeiros 6 meses, essa absorção ela é mais intensa, mais pronunciada. E nós temos em média uma diminuição ao redor de 50% a 60% do volume do nódulo nos primeiros 6 meses. Nos próximos 6 meses, essa diminuição é um pouco mais lenta. E depois, ao redor aí de 11 até 14 meses, a absorção do coágulo cessa. Nódulos muito grandes vão ter uma diminuição depois de 1 ano ao redor aí de 70% até 80%. Nódulos menores, evidentemente que essa absorção ela vai ser maior. Você pode chegar aí até uma diminuição de 80% a 90%, às vezes até um pouquinho mais. Mas isso tudo depende de uma série de fatores. O volume do nódulo, como eu expliquei, o tamanho do nódulo, a consistência do nódulo, quer dizer, se o nódulo ele é mais sólido ou se ele tem áreas de líquido associadas, a vascularização do nódulo, se o nódulo ele tem muitos vasinhos, ele normalmente responde um pouco melhor à ablação, porque a gente mata esses vasinhos, então a nutrição do nódulo também diminui mais drasticamente. E também o tempo de evolução do nódulo. Alguns pacientes têm nódulos com 20 anos de evolução. E normalmente estes nódulos são mais rígidos, mais fibrosos. Então a gente precisa gastar uma quantidade de energia maior para destruir esse nódulo. E normalmente os índices de diminuição são um pouco menores. É muito importante a gente explicar para o paciente tudo isso e é muito importante que o paciente entenda tudo isso.
E o mais importante de tudo, o que faz com que a maioria dos pacientes procurem a ablação como uma alternativa à cirurgia, é que a ablação, na imensa maioria dos pacientes, mais de 95% dos pacientes tratados com ablação, tem a manutenção da função da tireoide. Isso quer dizer o quê? Que a tireoide continua funcionando normalmente. É muito importante a gente explicar tudo isso, e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Aproveito para pedir para você nos seguir nas nossas redes sociais, curtir e compartilhar este vídeo e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.